um século atrás, vamos só fazer o link aí, um século atrás, quando teve lá o crash da Bolsa de New York, né, também conhecida como a Grande Depressão, né, que foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20, né, aconteceu ali em 1929, né, ali o epicentro, muita gente cometeu suicídio, né, muito empresário, até aquele filme, o Titanic. Ele, o assediador lá da protagonista, né, que fazia o par romântico lá com o Leonardo DiCaprio, que era noiva e tal, ele perde tudo e comete o suicídio ali, né, quando ele se salva, né, que a família dele perde tudo. Então, demonstra ali esse panorama, o pano de fundo, a questão econômica, né, que teve como causa, né, a superprodução e a especulação financeira, que era questões que já tinham sido previstas por Karl Marx, e Karl Marx ganha muita força o pensamento de Marx naquele período. Ou seja, Karl Marx já tinha sido capaz de ver isso quase que um século atrás. Né? Ou seja, essas mazelas do capitalismo, uma delas, essa crise aí de superprodução. E a União Soviética vinha, né, com muita força, tá? Porque tinha ali conseguido vencer, né, a Guerra Civil, as 14 potências, e vinha fazendo um processo de crescimento em taxas expressivas e fazendo uma industrialização de base, uma indústria de base. E isso era uma referência também para o mundo, tá? Tanto que você teve as experiências socialistas subsequentes, a China em 59, né? Cuba em 60, né? E você tem aí a ocorrência aí de outras experiências socialistas, como a Coreia do Norte e a Vietnã, e você tem aí outras experiências socialistas que talvez nem tivessem ocorrido se não tivesse ocorrido a Revolução Russa, né, de 17. Tá, então, isso colocou na agenda do mundo esse debate. O comunismo é uma opção viável, o socialismo é uma solução viável, e, em que pese ter se ganhado muita força, ocorreu igual ocorreu no capitalismo. As primeiras experiências capitalistas não deram certo, como Veneza, né? Porque estavam ali sufocadas por potências feudais, né? Estruturas feudais muito fortes, muito consolidadas, que esmagaram ali, não permitiram que aquelas experiências capitalistas prosperassem, o que veio a ocorrer bem depois. Né? Enfim, mas se colocou esse debate. Né? Por isso que nós vamos estar fazendo um link para voltar aqui a debater a questão do Brasil e hoje o momento do mundo. Com a derrocada, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mundo passa a apresentar uma hegemonia do neoliberalismo, né? Seja ali com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, né? E esse neoliberalismo, ele passa a dar as cartas no mundo todo como se fosse, né, o fim da história. A história estava resolvida, tá? E aí, no início ali do século passado, né, nós tínhamos já, com a crise do capitalismo colocada, nós tínhamos as seguintes opções políticas. O nazifascismo, né, a extrema-direita, ali com Hitler e Mussolini, e outras experiências nazistas, como o próprio Portugal, na Espanha, né,
Franco, Salazar. Então, você tem aí essas experiências fascistas, né, essas propostas de extrema-direita, né, fascista. Você tinha um capitalismo desenvolvimentista, né, que foi o aplicado ali por Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Você tem isso sendo aplicado aqui no Brasil com o trabalhismo de Getúlio Vargas, você tem isso sendo aplicado por JK, né, crescer 50 anos em 5. E você tinha opções da social-democracia, né, que eram aquelas opções que foi ali no capitalismo ali da Europa, né, incluindo ali diversos países ali, né, Suíça, Suécia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, própria Inglaterra, né, que é o welfare state, né, o estado do bem-estar social, muito por conta do socialismo e do comunismo serem uma das opções colocadas ali, aventadas como perspectivas para a humanidade, né? E se tornou célebre, né, que as burguesias nesses países optaram por perder os anéis para não perderem os dedos. Então, com essa derrocada ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o mundo passa a apresentar essa hegemonia aí do neoliberalismo e vem se cortando, né, direitos. E sai aí do cenário, né, e o neoliberalismo passa a ser colocado como um dogma, a ser seguido aí por todas as economias do mundo todo, só que ela não deu certo em lugar nenhum do mundo, Tereza, o neoliberalismo, né? Até mesmo lá nos Estados Unidos. Você hoje vê que tem uma massa, né, de miseráveis lá nos Estados Unidos, no Chile, onde, né, que se tentou aplicar aí esse neoliberalismo. E hoje, né, volta com essa experiência até o momento, vamos dizer assim, exitosa do socialismo chinês. O socialismo voltou a ser aventado como uma possibilidade para a humanidade. Tá? Voltou a ser... Pelo menos hoje você tem A, B, C colocando o socialismo como uma alternativa possível, real, e que teríamos que discutir que socialismo, né? Já que o próprio Marx falava que a libertação será do próprio proletariado. E cada proletariado vai, num processo de luta, se libertar, né, do jugo da exploração, né, da opressão, e desenvolver aí o socialismo que esse proletariado e essa liderança, né, for. Mas, então, eu particularmente vejo isso como de uma maneira extremamente alvissareira, né? Positiva, né? Porque quando você coloca o capitalismo como a chegada, né, da humanidade, que não tem nenhuma outra opção, se o capitalismo, como a gente vê que pode estar errado pelas guerras, pelo imperialismo, pela fome, né, pela destruição ambiental, né, que está colocada aí. Essa semana tivemos aí recorde, sendo anunciado recorde de temperaturas no Brasil, semana que vem também, chegando aí em alguns lugares possivelmente a 45 graus Celsius, né, coisa que nunca teve desde quando se começou a medir, e com uma série de desastres ambientais. Né, você coloca que é importante que a humanidade volte a debater outras possibilidades. Mas, Tereza, a gente quer voltar, né? É uma questão aí que também está colocada, e aí trazer a discussão para o Brasil. Porque, da mesma forma que no século passado estava na mesa as opções do comunismo, do socialismo, estava também da extrema-direita,
do nazifascismo. E essas opções estão colocadas hoje também no mundo do nazifascismo. É o que nós precisamos falar, por exemplo, de Donald Trump, né? De Bolsonaro, né? São experiências totalmente nazifascistas e que tendem a se colocarem como alternativas reais para as amplas massas e com possibilidades de poder. Você vê que Donald Trump é ainda uma possível candidatura com chances até de ganhar as eleições nos Estados Unidos. Uma eleição que compromete bastante os destinos da humanidade. Você veja que no Brasil, em que pese o bolsonarismo representar até a destruição do capitalismo brasileiro, em diversos dos seus fundamentos, e também pela própria destruição ambiental, né? Ou seja, se destruiu a vida humana, destruiu o capitalismo, né? Sim. Então, nós temos que ter a clareza e discutir aí com a população, Tereza, e aí, para não me alongar muito, passar a bola para você, como que a extrema-direita precisa continuar sendo combatida, e você veja que lá o que tinha sido descartado como uma alternativa de gestão política da social-democracia, você veja que o Biden, que todos falavam que era um bilionário, que iria ser talvez até pior do que o que foi Donald Trump, ou seja, muitos analistas erraram feio quando, até na questão internacional, né, colocavam o Biden até pelo fato de, no passado, governos democratas foram até mais nocivos e perniciosos na América Latina, financiando golpes, como ocorreu, por exemplo, no Brasil e em toda a América Latina. Fizeram uma leitura tipo causa e efeito. Aconteceu isso no passado, vai acontecer de novo, né? E você veja que o Biden, apesar de hoje, né, ele ser um bilionário, você veja que ele tem uma origem no próprio sindicalismo lá nos Estados Unidos. E você veja que, de alguma maneira, em que pese a gente não poder, e falaremos aí também da questão dos militares, né, da delação do Mauro Cid, nós não podemos deixar de avaliar que não aconteceu o golpe no Brasil porque também não teve o aval do governo estadunidense e nem das Forças Armadas estadunidenses. Você veja que eles vieram com várias missões aqui no Brasil para demonstrar que as Forças Armadas brasileiras dessa extrema-direita fascista não teria o apoio do governo estadunidense e não teria o apoio dos militares estadunidenses, que têm diversas parcerias e diversas ajudas, aí, inclusive com a suspensão dos programas de cooperação entre essas forças armadas estadunidenses e brasileiras. O que, se não foi, né, Tereza, o elemento determinante para que não houvesse o golpe no Brasil, teve um peso significativo, porque nós podemos dizer que sempre que teve um golpe militar aqui no Brasil, teve a cobertura estadunidense. Então é possível que os militares aqui não deem um golpe sem essa cobertura, sem esse apoio estadunidense. Então, Tereza, a gente tem que conversar claramente, porque
o Biden, ele lá apoia os grevistas contra as montadoras, dá a declaração de apoio aos grevistas, querendo recuperar essa base de trabalhadores que perdeu para Donald Trump, com aquele discurso mais simplório. Vamos recuperar os empregos, fechando o nosso mercado para as empresas estrangeiras, para protecionismo e mandando no mundo como a gente sempre mandou. A gente não tem que abrir a América em primeiro lugar, né? A América, né? Que é o lema dele. E não temos que abrir. Então, isso aí é de fácil assimilação e muitos, em que pese hoje o desemprego está bem reduzido lá nos Estados Unidos. O Trump e a extrema-direita fascista, nazi-fascista, porque lá tem Ku Klux Klan, né? Tem um componente de racismo lá bem expressivo. Ainda tem uma maioria ali entre trabalhadores, mas você veja que o Partido Republicano, melhor dizendo, o Partido Democrata, já se deslocando do neoliberalismo, o que parecia algo inviável até de se pensar hipoteticamente, que seja o Partido Republicano ou o Partido Democrata fosse se descolar do neoliberalismo. Você veja que com essa declaração do Biden, ainda que possa ser apenas para fins eleitoreiros, para trazer essa base de trabalhadores do chão de fábrica lá, das montadoras lá dos Estados Unidos, mas ainda assim você vê um descolamento do neoliberalismo para uma postura mais social-democrata, né? Como se tinha, né? No início do século também, você tinha essas proposituras nazi-fascistas, você tinha proposituras social-democratas, você tinha capitalismo desenvolvimentistas, como hoje nós temos aqui, né, no Brasil, né? Voltamos a ter um governo, né, nacional desenvolvimentista, né, com o governo Lula, e voltando a ter uma perspectiva na economia até de crescimento de 3% esse ano. O Brasil que vinha aí amargando, né, Tereza, uma taxa chegando até o risco de depressão, inflação, mais estagnação econômica. Né? Você veja que um governo que começa a arrumar a casa minimamente, tomar medidas que não são destrutivas, né? Que foi 4 anos de destruição de tudo, né, Tereza? Tudo foi destruído. Seja políticas públicas, governo, obras paralisadas. Então, a população, Tereza, tem que saber que essa extrema-direita que vem com essa pauta dos costumes, desse moralismo sem moral, porque você veja que são associados a tudo que não presta na sociedade brasileira, cheio, desde garimpo ilegal, desde desmatamento, até pastora que mata marido, não é isso? E outras coisas bizarras, né? Que se nós fôssemos enumerar aqui, passaríamos a live toda falando dessas coisas bizarras. Tio de senadora, né? Que é pastora evangélica também envolvido em contrabando de drogas, com avião carregado, né, de drogas ilegais. O avião do próprio militar, né, envolvido em
em transporte, né? O avião presidencial envolvido em transporte também de drogas ilegais e todo tipo de patrimonialismo mais escuso e corrupto, com questão de joias e presentes, né? Sendo usurpados do patrimônio público, né? Como agora aí essas denúncias no CNJ, né? Dos desmandos lá da Lava Jato, que a gente já anunciava aqui, como que também é extrema-direita, como nós sempre falamos aqui, fomos um dos poucos a falar de uma maneira mais consistente que a Lava Jato era um partido político e um partido político de extrema-direita. Né? E você veja que até hoje isso aí é ratificado dia a dia pela própria conduta dos principais protagonistas da Lava Jato, que era o Moro e o Dallagnol.